Acho que vocês acharão esta palestra uma palestra muito prática, e ao mesmo tempo, muito espiritual. No livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo, é dito que todas as coisas invisíveis de Deus são claramente vistas, sendo compreendidas pelas coisas que foram feitas. Capítulo 1, versículo 20. Portanto, o homem é chamado a olhar para o que foi feito, e depois descobrir o Deus invisível. Todas as coisas invisíveis de Deus são vistas claramente, e como posso saber? Bem, eu olho para as coisas que foram feitas, e começo a refletir sobre o que fiz. Pois aqui me encontro em um mundo, e será que sou realmente responsável? Tento descobrir o porquê. Observo todas as coisas ao meu redor, e finalmente me deparo com um certo pensamento. Sabe, quando não havia nada no mundo para apoiar minha crença, comecei a acreditar que um dia experimentaria isso, e então experimentei. Portanto, relaciono as coisas vistas com as invisíveis. Poderia ser Deus? Bem, agora, Paulo nos diz no versículo seguinte: embora conhecessem a Deus, não o honraram como Deus. Encontrei a relação entre as coisas vistas e a realidade invisível, o ato imaginário, mas não o honrei como Deus. E então me voltei para imagens parecidas com o homem, e pensei que o homem exterior fosse a causa, porque ele parecia me ajudar a fazer com que isso acontecesse. Viro-me e troco o Deus imortal por imagens semelhantes ao homem. Ou eu poderia ter me voltado para outras imagens, a de um homem, não apenas um homem, mas a de um réptil, a de um animal, a de um pássaro, e me volto para elas e penso que elas são a causa da minha boa sorte ou infortúnio. E desisti da verdade sobre Deus por uma mentira, e comecei a adorar e servir a coisa criada em vez do Criador, pois eu poderia relacionar o mundo exterior em que vivo com uma atividade imaginária dentro de mim. Então eu soube que essa era a causa, pois se Deus é a causa de tudo no mundo, e eu descubro como isso aconteceu e então não aceito o fato, não o honro como Deus. Leia no capítulo 1 de Romanos, do versículo 20 ao 25, esta revelação maravilhosa para todos nós, pois ele está se dirigindo a nós. Isto não se aplica apenas àqueles a quem ele enviou a carta há 2000 anos, é para todos que leem a carta. Pare por um momento e veja se você não consegue relacionar as coisas ao seu redor, com algo em você que as causou, e se você for perfeitamente honesto, verá uma causa em si mesmo. A causa foi uma atividade imaginária. Mas então você não irá, ou espero que sim, mas quero dizer que ele disse, mas então eles não honraram a Deus como Deus. Eles não o honraram como Deus. Eles o viram, mas de alguma forma não o aceitaram, era grande demais. E então se voltaram para o homem, uma imagem, e se voltaram para a criação em vez de se voltarem para o Criador. Esta noite vamos ver como provocamos essas coisas em nosso mundo. A Bíblia começa com esta nota: no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele criou o interior e o exterior, e Deus habita dentro. Disseram a você que ele criou os céus, bem, o céu está dentro de você, somos informados. Lucas capítulo 17, versículo 21. Ele criou os céus que estão dentro, e depois criou o exterior. Agora, como ele trouxe alguma coisa do lado de fora? Somos informados de que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Descobrimos que o movimento foi causador, que sem movimento é impossível produzir qualquer coisa, então Deus agiu. Bem, como Deus se move? Descobrimos que ele é a nossa maravilhosa imaginação humana, pois posso relacionar o que me acontece com o meu próprio ato imaginário, por isso sei onde ele está. Mas agora como ele se move? É impossível detectar movimento a menos que você tenha algum referencial fixo contra o qual o movimento se move, porque o movimento só pode ser detectado por uma mudança relativa a algum outro estado. Bem, o que eu faria agora para passar não apenas de onde estou, mas do que sou para o que eu gostaria de ser? Os olhos podem estar abertos ou fechados, não importa, estou fazendo tudo isso em minha imaginação. Então,
Imagino agora que sou, e dou um nome a isso, e é diferente do que um momento antes eu pensava ser. Como sei que me mudei? Bem, eu olho para o meu mundo mentalmente, e preciso ver uma mudança. Preciso ver o que implica que me mudei. Primeiro, vou analisar espacialmente. Se você conhece São Francisco, e aqui estamos em Los Angeles, eu me coloco na Union Square em São Francisco. Como eu sei? Bem, meus olhos estão abertos e estou vendo o St. Francis Hotel. Francis Hotel. Se eu me virar, estarei de costas para o St. Francis Hotel, e estarei olhando para o outro lado da praça. Vou além dela em minha mente, e desço até a Market Street. Sinto que estou lá. Bem, como eu sei? Agora pense em Los Angeles. Penso em Los Angeles e a vejo a 800 quilômetros ao sul de mim. Se Los Angeles está a 500 milhas ao sul de mim, devo estar a pelo menos 500 milhas ao norte. Mas agora vou me localizar em São Francisco por meio desses objetos familiares, e em seguida, pensarei em Los Angeles e a verei 500 milhas ao sul. Bem, é aí que estou. Mas me disseram que não posso ser duvidoso. Não pense o homem que receberá alguma coisa do Senhor se for uma pessoa de coração dividido, pois ele nada mais é do que uma simples onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Tiago capítulo 1, versículo 8. Portanto, quando eu dormir esta noite, devo dormir como se estivesse em São Francisco, e quando estiver caindo no sono, devo pensar no lugar que eu conhecia anteriormente, que é Los Angeles, e vê-lo ao sul de mim, a 500 milhas de distância, e adormecer na suposição de que estou realmente em São Francisco. Isso é um movimento, e sem movimento, é impossível gerar qualquer coisa. Isso é verdade para tudo no mundo. No início, Deus criou o interior e o exterior, e então o Espírito de Deus se moveu e a criação começou. Portanto, tudo está dentro de nós, tudo está dentro de nós. Mas como faço para levar essas coisas adiante? Bem, com a mesma técnica simples. Descobri que fiz isso e funcionou. Não quero cair na categoria mencionada no primeiro capítulo de Romanos, que embora conhecesse Deus, não o honrava como Deus. Descobri como isso funcionava. Descobri que se eu dormisse na cidade de Nova York como se estivesse em Barbados, e para provar que eu estava em Barbados, pensei na cidade de Nova York, e havia 3.000 quilômetros ao norte de mim. Em seguida, recebi uma carta de meu irmão justificando por que eu deveria ir para Barbados, e em seguida, tornando isso possível, anexando uma nota. Na carta, ele dizia que se eu fosse a uma determinada companhia de navios a vapor, que ele já havia escrito para eles, eles me dariam uma passagem para Barbados, que eu não precisava de dinheiro, o saque cuidaria de minhas necessidades normais a bordo do navio, e que eu poderia assinar qualquer coisa que quisesse. Se eu usasse o bar, assinaria tudo o que quisesse, e ele me encontraria na chegada, e pagaria todas as despesas que eu tivesse na viagem. Eu não lhe escrevi para pedir nada. Ele, ao mesmo tempo em que eu estava fazendo o que estou lhe dizendo, teve o impulso de me escrever e me dar razões pelas quais eu deveria ir a Barbados, que eu não ia lá há 12 anos e que a reunião de família no Natal precisava de mim, para completar o elo da família. Eu era o único que faltava entre todos os membros. Portanto, sua carta justificou o pedido, justificou a despesa que ele teria. E tudo o que eu fazia era simplesmente imaginar que estava em Barbados. Eu não tinha um centavo, literalmente. Agora, sei exatamente o que fiz, e portanto, encontrei Deus. Pois todas as coisas foram feitas por Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jó capítulo 1, versículo 3. Então, se eu encontrei Deus, vou cair na armadilha agora? Que, embora eu conhecesse Deus, não o honrasse como Deus, e então me voltar para uma imagem semelhante a um ser humano, e dizer que ele foi a causa de minha viagem? E dar todo o crédito e todo o louvor ao meu irmão que me enviou a nota, e notificou a companhia de navegação a vapor para que me emitisse uma passagem,
para que eu pudesse me apresentar e comprovar minha identidade, e então, conseguir a passagem. Então, será que caí na armadilha de que ele era a causa, ou me lembrei do Deus que descobri? É isso que Paulo está perguntando a todos que leem essa carta. Eles encontraram Deus e depois não o honraram como Deus. Eles o encontraram e depois trocaram a verdade sobre Deus por uma mentira. Pois, para ver o meu irmão como a causa disso, embora ele tenha escrito a carta, eu já havia iniciado o processo muito antes de ele escrever a carta. Aquele que colocou isso em movimento foi o causador, isso foi a causa. Portanto, aqui, nada está acontecendo conosco que não tenhamos colocado em movimento em nossa própria e maravilhosa imaginação humana. Eu lhe digo que você pode ser o que quiser ser neste mundo. Mas quando você expressa seu pedido, e diz verbalmente que quer ser assim e assado, deve ser um desejo genuíno, e não algo que você simplesmente diz de modo irrefletido, eu gostaria de ser assim e assado. Você deve querer tanto isso que permanecerá fiel a essa mudança de posição em relação a um quadro fixo. Se você quiser ser diferente do que é, bem, então não pode simplesmente assumir por um momento que eu sou isso, e depois voltar ao seu estado anterior. Que o homem de mente dupla não pense nem por um momento que receberá algo do Senhor, como nos é dito no livro de Tiago. Nem por um momento pense que eu possa ter a mente dupla e receber algo do Senhor. Quero ser bem-sucedido nos negócios? Não me importa o que o registrador me disse hoje que eu tenho, e o que vendi. Devo dormir esta noite como se fosse tudo o que eu esperava que fosse, mesmo que a razão me diga que não é, e meus sentidos neguem isso. Mas tenho de realmente presumir que as coisas são como eu gostaria que fossem, e apesar de todas as coisas ao meu redor negarem isso, persistir nessa suposição. Se eu fizer isso dessa forma, não poderei fracassar. Essa é a lei pela qual vivemos neste mundo. Portanto, leve a sério. O Deus mencionado nas Escrituras está sentado bem aqui, em todos que estão aqui, e ele é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Quando você diz eu sou, isso é Deus. Agora, o que está imaginando? Se eu pudesse ser tão sensível e pudesse sentir seu movimento, que agora você ousa supor que é diferente do que a razão lhe diz que você é, e se eu perguntasse, quem se moveu? E você respondesse, eu diria, diga-me quem está se movendo agora porque eu posso sentir isso? E você diria, eu sou. Bem, agora você disse o nome dele. Esse é o único nome dele. Estou me movendo de onde eu achava que estava, para onde gostaria de estar. Eu achava que estava em desvantagem, e agora estou completamente esclarecido. As coisas estão acontecendo exatamente como eu quero. Eu me movi de onde estava para onde gostaria de estar, e detectei o movimento e me perguntei quem estava se movendo e então você respondeu, eu sou. Esse é Deus, e todas as coisas são possíveis para Deus. Portanto, sem o consentimento de ninguém neste mundo, você simplesmente se move de onde está para onde gostaria de estar por meio de uma mudança de atitude, uma simples mudança de atitude. Mas isso tem de ser consertado. Você muda de atitude, e depois a fixa para que, quando andar ou dormir, essa atitude seja sua. Pois aquele estado para o qual você retorna mais constantemente constitui sua morada. Portanto, se eu constantemente habitar nesse estado e nesse estado, é lá que eu vivo. E é para lá que voltarei, não importa aonde eu vá no decorrer do dia. Eu volto para esse estado. Então, isso se exteriorizará em seu mundo. Assim, todas as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são vistas claramente. Como? Pelas coisas que foram feitas. Portanto, quando elas vêm ao mundo, você reconhece sua própria colheita. Você os está trazendo de qualquer maneira, mas o homem não tem consciência disso, e troca a verdade sobre Deus pela mentira. Ele troca o Deus imortal por uma imagem de um homem mortal. E como um homem foi fundamental para ajudá-lo a realizar isso, você pensa que foi ele quem fez isso, que ele foi a causa.
Ele não é a causa de forma alguma. Se esta noite você herdou uma fortuna, não pense nem por um segundo que aquele de quem ela parece ter vindo foi a causa dela. Não, antes disso, você assumiu e ele foi apenas o instrumento, o ator que desempenhou o papel dele ao lhe dar a fortuna. Um completo estranho pode ser a pessoa certa. Você não precisa de um tio rico, de uma tia rica, de um avô rico. Eu tive isso em minha própria família, um irmão que, sim, ele fez amizade com um amigo, mas certamente não havia motivo para ele, no final de sua vida, deixar-lhe a quantia de dinheiro que deixou, uma quantia considerável. Ele tinha uma esposa, 2 filhos e uma filha, e em seu testamento, deixou-a de forma que ninguém pudesse quebrá-la. Ele disse: dei a eles tudo o que achei que lhes era devido, e depois deixou tudo o que tinha para meu irmão Vítor, e era uma soma considerável de dinheiro com todas as outras coisas associadas a ela. Meu irmão certamente estava pensando que era um homem rico, ele continuava pensando: sou um homem rico. Esse era o desejo que o consumia, e não havia divisões na mente de meu irmão. Ele queria isso mais do que qualquer outra coisa no mundo. Ele realmente queria isso. Até hoje, para ele, dinheiro é poder e ele queria poder. Ele estava cansado da pobreza, e estava cansado de ser jogado de um lado para o outro. Então, sonhando com o poder, apenas sonhando com a riqueza, do nada surgiram pessoas e oportunidades. Bem, agora, se ele esquecer a causa, ele passa do Deus imortal para uma imagem semelhante a um homem. É isso que você lerá no primeiro capítulo. E aqui ele se vira para um homem, e pensa que ele foi a causa da minha boa sorte, ele me deu um número X de centenas de milhares de dólares, e não foi nada disso. Ele tinha que fazer isso ou quem quer que fosse. Ele é apenas um dos inúmeros que teriam que fazer isso no calor do momento, porque alguém está sonhando que é rico. Embora ele não tenha nada para sustentar seu sonho, ele está sonhando que existe. Então eu digo a todos: você pode ser o que quiser, mas não pode ter a mente dividida. Disseram a você que ninguém acredite que olhando no espelho, e se afastando esquecendo que ele é, receberá alguma coisa do Senhor, pois o homem de mente dividida é instável em todos os seus caminhos. Então eu digo: bem, eu quero, e muitas pessoas vão me dizer que querem isso e aquilo, e você as encontra uma semana depois, e elas esquecem que até te contaram. Como você pôde esquecer que esse era o seu pedido e depois me perguntar: onde está? Isto não é uma coisinha mágica, isso é baseado em princípios. Você quer isso? Você pode ficar com isso. Você está disposto a desistir do que você é para ser o que deseja ser? Esse é o único preço que você paga por isso. Você não faz nenhum sacrifício além de desistir do estado em que se encontra, para passar para o estado em que deseja estar. Eles são apenas estados. Portanto, aqui, sem movimento, é impossível trazer qualquer coisa à tona, pois tudo está no mundo invisível, mas tudo. Agora, como faço isso? Penso em você que realmente me parabenizaria se ouvisse boas notícias sobre mim, te trago para minha mente e permito que me parabenize. Sei o que isso implica. O poder está na implicação. O que você está fazendo? Você está me parabenizando pela minha boa sorte. Aceito essa felicitação e não me esquivo dela, aceito ela como fato. Essa é a minha apropriação subjetiva da minha esperança objetiva, porque espero que um dia você saiba disso, e portanto, me parabenize. Então, eu avanço no tempo e entro nesse estado, e permito que você me parabenize agora. Quando você fizer isso em um futuro não distante, será apenas uma confirmação do meu ato imaginário. Mas eu me lembrarei do que fiz, e tendo feito isso, não me esquecerei do que fiz. Então, vou cuidar de meus negócios. Quando eu pensar em você, farei com que você saiba, em minha mente, que você sabe da minha boa sorte. O dia deve chegar, ele deve se exteriorizar. Então, ele se exterioriza, você saberá e me parabenizará pela minha boa sorte. Assim,
ele traz coisas que não são vistas para o mundo que é visto. Como é dito no mesmo livro de Romanos, e Deus chama as coisas que não se veem como se fossem vistas, e o invisível se torna visível. Você lerá isso no capítulo 4, versículo 17 de Romanos da Bíblia Católica. Ele chama uma coisa que não é vista como se fosse vista, e o invisível se torna visível. Então, como eu chamaria isso? Nesse simples movimento, eu me movo de onde eu não podia ver, para onde eu poderia dar uma boa olhada. Bem, não consigo ver em seu rosto nenhuma expressão diferente da que eu veria agora, se você conhecesse minha condição atual. Se eu não gostar dessa condição atual, quero ver o mesmo rosto, mas o vejo de forma diferente. Agora, se eu mudar do que sou para o que eu gostaria de ser, ainda o conhecerei, você ainda será meu amigo. Então, eu o trago para o olho da minha mente, e deixo que você me veja como teria de me ver se as coisas fossem como eu quero que sejam. Então, não saio do lugar. Não devo ter uma mente dupla, e voltar e permitir que você me veja em meu estado anterior. Devo persistir nesse único estado em que você está me vendo. Isso se aplica a tudo o que você faz neste mundo, não importa o que seja. Se quiser ser conhecido, não importa o que o mundo lhe diga, você pode não ter nada neste mundo, para mostrar ao mundo que faria com que alguém olhasse para você e o apontasse como alguém conhecido. E esqueça isso. Se você quer ser conhecido, quer ser rico, quer ser isso, quer ser aquilo outro, então ouse assumir que você é. Pois essas suposições, embora no momento em que você as assume, sejam negadas pelos seus sentidos, se você persistir nelas, elas se tornarão realmente exteriorizadas, elas se tornarão fatos em sua vida. Um amigo meu que está aqui esta noite prometeu escrever para mim, mas ele me disse: comecei com $180, e tinha tantas dívidas, que era tudo o que eu tinha há pouco tempo, em um pequeno restaurante em um lugar pequeno, chamado Ojai. Agora ele está pensando em expandir para São Francisco. Ele disse: esta noite, Neville, o valor estimado do meu negócio é de mais de $100.000. Eu o conheço bem. Eu o conheci em São Francisco e ele ouviu isso. Ele nasceu e cresceu como católico fervoroso. Em sua mente, ele ainda é um cristão profundo, mas não chama isso de catolicismo, protestantismo ou qualquer outro ismo, mas foi criado na fé católica. Ele ouviu isso de mim em São Francisco e acreditou. Ele começou a aplicá-lo e as coisas funcionaram. Mas nós nos esquecemos, como ele se esqueceu, e depois se lembrou novamente, e depois se esqueceu novamente. Mas agora ele se lembrou e espero que desta vez a lembrança seja permanente. Então, ele começou dessa maneira e tudo se encaixou. Sim, os homens vieram para ajudar, todas essas coisas aconteceram, mas elas não foram a causa. A causa de tudo o que acontecia com ele estava em sua própria e maravilhosa imaginação. Ele se voltava para a esposa e dizia: o que esquecemos de fazer? Não estamos aplicando esse princípio. Assim, quando as coisas não aconteciam como deveriam, ele se lembrava de que havia uma lei por trás de tudo: as coisas não estão simplesmente acontecendo, e estão acontecendo apenas porque ele as está criando. Então, ele voltou a se concentrar. Agora, aqui está essa maravilhosa oportunidade de expansão na cidade de São Francisco, e tudo simplesmente aconteceu. Hoje, os negócios estão todos prestes a ser incorporados, e o valor é superior a $100.000, e ele começou com $180. Isso não foi há muitos anos. Por isso, digo que tudo neste mundo é possível para qualquer pessoa, se ela souber quem ele é. Se eu perguntasse a uma pessoa comum neste mundo: você conhece Deus? E ela fosse brutalmente honesta, ela diria: não, não conheço. Elas falam de Deus, mas Paulo não está falando de Deus. Paulo disse: e eles conheciam a Deus, mas não o honravam como Deus. Eles conheciam Deus, pois descobriram que um dia imaginaram um determinado estado, e algo aconteceu que estava relacionado a esse estado. Agora, você deve ter lido no jornal de ontem,
ou no jornal de anteontem que uma jovem, de 25 anos, leu todos os jornais e revistas, viu a TV, ouviu o rádio, sobre todos esses assassinatos de meninas, e ficou assustada. Ela leu sobre as muitas enfermeiras de Chicago que foram mortas, uma após a outra, porque não gritavam. Ela jurou a si mesma que gritaria se isso acontecesse em sua vida, pegou uma faca e dormiu com uma faca debaixo do travesseiro por cerca de 2 meses. Era uma faca, e ela brincou com a ideia de comprar uma arma, mas disse: não, eu não gostaria de ter uma arma em casa, mas ela tinha uma faca. Depois, ela colocou a faca de volta onde estava, na área da pia. Aqui, a moça está trabalhando, sem dúvida, em um emprego muito bom, porque ela paga $160 por mês de aluguel, então deve ter um bom emprego. Então, ela ouviu um som vindo da cozinha e viu uma sombra. Quando se deu conta, uma faca estava em sua garganta. Um homem alto e loiro, com cabelos longos até os ombros, com cerca de 1,80 m de altura e peso estimado em cerca de 190 quilos, perguntou a ela: quantos anos você tem? Ela respondeu: 25. Ele disse: tire seu pijama. E ela pensou: é isso, ele vai me matar. Todas essas coisas que ela tinha feito e imaginado no passado, e o que ela faria se isso acontecesse com ela. Então ela tinha uma faca, veja bem, mas não era ela que estava com a faca naquela noite, era ele que estava com a faca. Então, de alguma forma, ela se levantou da cama por ordem dele para tirar o pijama, pegou a faca e começou a esfaqueá-lo pelas costas. Em seguida, ele correu deixando um rastro de sangue por pelo menos um quarteirão. Portanto, ela realmente deve ter feito um belo trabalho em suas costas. Não vejo como ele poderia evitar ser encontrado. Ele tem que ir a algum hospital ou médico para ser tratado. Mas tudo o que ela havia imaginado por ter sido exposta à TV, ao rádio, a todas as coisas do jornal, aconteceu. Ela pode não ter contado, mas afirmou que, ao ler no jornal, todas essas coisas que ela imaginou, se colocou como a vítima e pensou no que faria, a ponto de pegar uma faca para protegê-la. E era uma faca, não era uma arma de fogo. Portanto, nada acontece neste mundo por acaso, este é um mundo de leis. As coisas mais horríveis tiveram que ser imaginadas primeiro, e as coisas mais belas tiveram que ser imaginadas primeiro. Portanto, tudo está sendo imaginado, bom, ruim e indiferente, e essas coisas estão acontecendo conosco de manhã e à noite. Encontramos Deus, como disse Paulo. A pessoa comum dirá: não, eu não encontrei Deus. Eu nunca o vi. Qual é a aparência dele? Bem, você não viu os fenômenos. Ele lhe diz como você pode encontrá-lo. Todas as coisas invisíveis dele são vistas claramente desde o início dos tempos. Como? Pelas coisas que foram feitas. Bem, isso foi feito, essa cena foi feita. Bem, como isso poderia ser Deus? Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu curo, eu faço todas essas coisas, e ninguém pode escapar das minhas mãos. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Isso é Deus falando, não apenas um ser externo. Eu mato, eu faço viver, eu curo. Eu sou o Senhor, e além de mim, não há Deus. Bem, você diz eu sou? É Ele. Você quer dizer que eu fiz todas essas coisas? Sim, fez todas essas coisas, boas, ruins ou indiferentes. Mas eu o encontrei. Assim, eles encontraram Deus. Embora conhecessem Deus, eles não o honraram como Deus. Ah, eu sei que imaginei a coisa e depois ela aconteceu, mas não me diga que isso é Deus, porque esse não é o meu conceito de Deus. Tenho um conceito diferente de Deus, algo no céu, mas certamente não aqui em minha própria imaginação. Porque eu sou capaz de todos os atos desagradáveis do mundo, e isso não poderia ser Deus. Mas eles não leem as Escrituras.
Se lessem as Escrituras, ouviriam o mesmo Deus dizendo: Eu mato, mas eu faço viver, eu firo e eu curo. Bem, quem está esfaqueando uma pessoa? Ela disse: Sou eu. Bem, esse é Deus, esse é o nome dele, o nome dele é Eu Sou. Quem segurava a faca? Eu sou. Essa era uma pessoa. E ele também estava imaginando todas as coisas, pois havia imaginado: suponhamos que eu não seja bem-sucedido, quais são as consequências do meu ato? Ele também imaginou isso. Portanto, todo o vasto drama é o desdobramento de Deus dentro do homem, e há apenas um Deus que é Deus. Se você realmente tem um desejo, mas deve ser um desejo genuíno, então, quando você expressa o desejo, não é apenas um desejo ocioso. Deve ser algo tão genuíno que você esteja falando sério. Então eu lhe direi como obtê-lo: basta sair de onde está mentalmente, não fisicamente. As pessoas fazem todas as coisas do lado de fora. Você não faz dessa forma, você faz por dentro. Como seria o mundo se você fosse agora a pessoa que deseja ser? Como ele seria? Bem, veja ele dessa forma. Se você o vê dessa forma, você saiu de onde estava, e passou a vê-lo como veria se fosse verdade. Bem, agora, o que você veria? Então se mova, o movimento é todo mental, todo em sua imaginação. Mas ele deve ser genuíno. Se for genuíno, você permanecerá nesse estado. Não vá de um lugar para outro, apenas permaneça lá. Em qualquer casa que você vá, permaneça, disse ele. Apenas permaneça nela. Então, eu entro em um estado, e permaneço nesse estado independentemente do que o mundo faça. Se eu permanecer nele, eu o trarei à visibilidade. Mas é impossível, sem movimento, trazer qualquer coisa do estado invisível para o estado visível externo. Você pode fazer isso, todos podem fazer isso, porque você tem uma imaginação e isso é Deus. Isso é Deus em você, e sem ele, nada é criado. Tudo o que foi criado por Deus, seja bom, seja indiferente, seja maligno. Amós capítulo 3, versículo 6. Portanto, acredite em minha palavra. Meu amigo está aqui esta noite, e pedi a ele que escrevesse a história em detalhes para mim, o que ele prometeu fazer. Mas para começar com $180, e não são $180, é claro, pois ele tinha dívidas, todos os tipos de dívidas para tentar fazer um pequeno restaurante funcionar. Então, de repente, ele começou a crescer cada vez mais, e do nada, alguém veio de São Francisco e disse: Sabe, esta é minha terceira visita aqui, vindo de São Francisco, porque esta é a antiga São Francisco que costumava ser, e agora é só turistas, tudo sofisticado. Esta é a verdadeira maneira antiga de São Francisco de jantar. Então, ele propôs que viesse a São Francisco, encontrasse o local, incorporasse, e fizesse todas essas coisas. Então, o valor atual disso hoje é de $100.000, de um investimento de $180, que não são realmente $180, porque ele não tinha dinheiro, e tinha muitas dívidas. Agora ele disse: Esta noite tenho o recibo de tudo em meu restaurante. Não há um centavo de dívida em nada no restaurante, e tem o melhor material, o melhor e mais moderno equipamento e tudo mais. Eu tenho o recibo rosa simplesmente aplicando isso. Ele nasceu em uma família irlandesa católica muito devota em Boston. Seu pai já se foi deste mundo, mas ele era um católico devoto. Sua mãe ainda está aqui, e sem dúvida, é uma católica devota. Eles o amam como um filho, mas, sem dúvida, antes de o pai partir, ele se perguntava, e a mãe se pergunta: o que aconteceu com meu filho? Mas ele encontrou Deus. E eles ainda não, eles o encontraram, mas não acreditam que ele seja Deus. Porque ninguém pode viver uma vida madura e completa, e em algum momento, não encontrar algo acontecendo em seu mundo, e não conseguir ver a relação entre o que imaginou e o que aconteceu.
Eles se recusam a acreditar que são causadores, não conseguem acreditar que isso seja a causa dos fenômenos da vida, e, portanto, ignoram e deixam de lado, mas eles encontraram Deus. Como ele disse em suas próprias palavras, embora conhecessem a Deus, não o honraram como Deus, e trocaram o Deus imortal por uma imagem semelhante ao homem, e trocaram o verdadeiro conhecimento de Deus, tudo o que sabiam sobre Deus, por uma mentira. Então, eles adoram e servem a criatura em vez do Criador. O Criador é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Se você estiver no controle do que está imaginando, nada neste mundo lhe será impossível. Mas você perceberá que, quando encontrar Deus, seus valores mudarão, você não adorará coisas, mas adorará a Deus, o Criador. Você ficará muito feliz quando conseguir imaginar algo para um amigo, e ver que funcionou e depois agradecer aquele que fez isso, tudo dentro de você. Assim, você agradece a Deus, adora a Deus e serve a Deus. Quando seus amigos lhe dão a boa notícia, e confirmam o que você imaginou para eles, você fica emocionado e honra a Deus. Você agradece ao amigo por ter trazido as boas notícias, pois sabia que um dia elas chegariam, pois já as havia imaginado. Portanto, agradeça a ele, mas o verdadeiro agradecimento vai para Deus, pois você o encontrou. E agora você honra a Deus porque ele nunca o decepciona. Você não precisa estourar um vaso sanguíneo para que isso aconteça, você permite que aconteça. Você sabia que o pedido era genuíno. O homem queria isso, a mulher queria aquilo, e estes queriam, fulano e cicrano, e você simplesmente imaginou, e confiou nele implicitamente para fazer isso. Não se baseou em seu código moral, em seu código ético, mas apenas em sua confiança em Deus de que ele o faria. Assim, você sabia que o que havia imaginado era Deus em ação, e que Deus é fiel, portanto, isso aconteceria de uma forma que você jamais poderia imaginar, portanto, você não poderia dizer a eles o que fazer para ajudar no nascimento. Você só sabia que tinha feito isso, e então, tinha de funcionar. Portanto, peço a você que está no mercado, que tem um negócio, se você não tem seu próprio negócio e quer transcender o que você é, imagine que você tem. Não se pergunte se você está qualificado, você estará qualificado. Tudo o que for necessário você terá. Tudo o que for necessário para ocupar o melhor cargo virá até você, o know-how virá até você. Você simplesmente presume que é o homem ou a mulher que gostaria de ser. Então, de uma forma que ninguém sabe, você se torna o homem ou a mulher que gostaria de ser. Então, de uma forma que ninguém sabe, isso acontecerá. Seus negócios crescerão, sua família crescerá e todas essas coisas crescerão, exatamente como você imaginou. Portanto, quando você lê que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, você sabe quem ele é. Ele é sua própria imaginação e se move. Ele é sua própria imaginação, e ela se move. Você pode ficar perfeitamente imóvel e se mover. E posso dizer que você pode se mover de tal forma, que pode ser visto espacialmente no ponto do espaço onde você imaginou que está. Eu já fiz isso, estou falando por experiência própria. A 3.000 quilômetros de distância, apareci para minha irmã, pois queria que ela me visse, mas fisicamente eu estava em Nova York, em minha própria casa. Eu queria que ela me visse, e ela entrou e me viu. Ela não conseguiu ver o que deveria ter visto com seus olhos físicos. Ela deveria ter visto seu filho, mas não conseguiu ver seu filho, só conseguiu ver seu irmão Neville, pois era isso que eu queria que ela visse quando olhasse para seu filho. Aqui estou eu fisicamente na cidade de Nova York, mas com minha irmã em Barbados do outro lado do mar, e como me movi? Simplesmente me movi em minha imaginação, e ainda assim, em Barbados, ela me viu. Então, ela se sentou, escreveu-me e disse: Neville, aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Entrei no quarto para ver o Billy e não consegui vê-lo, só vi você. Esfreguei meus olhos, fiz de tudo, e por mais que olhasse, não conseguia ver o Billy. Meu filho não estava lá,
era você. Pode me explicar isso, se puder? Naquele exato momento, eu estava fazendo o que ela disse que viu e testemunhou. E quando saí, contei à minha esposa e a um amigo que estava esperando que eu saísse do quarto, exatamente o que eu havia feito. 8 dias depois, recebi uma carta de minha irmã, perguntando se eu poderia esclarecer essa coisa estranha que havia acontecido com ela. Se eu tivesse contado 8 dias antes, eles poderiam ter acreditado em mim depois, sim, mas haveria uma dúvida. Mas eles não podiam negar que eu havia contado a eles 8 dias antes o que eu havia feito. A carta não veio por via aérea, porque naquela época não se podia receber uma carta por via aérea, então ela veio de barco. Levou 8 dias para trazer a carta. Eu lhes digo que todas as coisas são possíveis ao homem, porque Deus e o homem são um. Portanto, você verá que esta noite é uma noite muito prática, mas também muito espiritual. Aceite, mas seja sincero em seu desejo, para que não fique mudando de um lugar para outro. Você realmente deseja, e diga o que deseja. Você quer um lar glorioso? Não diga, bem, não tenho dinheiro para isso. Você realmente a quer? Então durma nela como você a conceberá. Você quer isso, aquilo ou aquilo outro? Então, durma como se isso fosse verdade, e esse é o seu movimento. Você sai de onde estava e vai para onde quer estar. Mas permaneça lá. Quando você se levanta de manhã, e o mundo lhe diz que você não está lá, simplesmente passe pela porta como se estivesse. Você está saindo daquele lugar. E nesse estado você permanece e então tudo acontece. Se for preciso que o mundo inteiro o ajude, o mundo inteiro o ajudará. Foi preciso que um homem viesse de São Francisco 3 vezes para desfrutar de uma refeição maravilhosa, mas não uma refeição extravagante, mas uma refeição saborosa. O tipo de ambiente que ele disse que a velha São Francisco costumava ter. Ele morou lá por 30 anos e disse: esse é o tipo de lugar que sempre tivemos na antiga São Francisco, a decoração, a atmosfera, a comida, tudo. Hoje em dia, todos os restaurantes passaram a atender aos turistas e aquela atmosfera antiga desapareceu, e eu gostaria de reconstruí-la, pelo menos em um lugar. Eu lhe digo que, quando abrirmos, vamos mandar embora todo mundo que for de fora, porque teremos muitas pessoas locais vindo, e elas virão somente com reserva. Vocês não terão espaço extra para pessoas de fora. Então pedi a ele que me reservasse um lugar de qualquer maneira, vindo de Los Angeles, sei que ele o fará. Portanto, acredite na minha palavra, é impossível trazer algo para este mundo sem movimento, e o movimento está todo dentro de você. O movimento é simples, tudo o que você faz, você sabe exatamente o que quer. Bem, se você tivesse isso, como veria o mundo? Se você o vê como vê agora, você não se moveu. Se você o vê como veria após o resultado, então você se moveu. Agora continue vendo isso, pois o movimento só pode ser detectado por uma mudança de posição em relação a outro objeto. Se eu disser que estou me movendo agora, e vejo tudo como está agora, então não me movi. Mas se, enquanto me movo, olho para o mesmo quadro de referência, e o vejo de um ângulo diferente, então me movi. Portanto, uso como quadro de referência meus amigos, seu rosto, e em seu rosto deixo que você me veja como teria de me ver, se soubesse de algo que não sabe agora. Você precisa me ver de forma diferente. Se você ouvisse notícias sobre mim que não são conhecidas agora, quando me encontrasse da próxima vez, você me veria de forma diferente. Se é isso que eu quero que você saiba, deixe-me ver em seu rosto a expressão que indicaria que você sabe dessa notícia. Se for você quem me parabenizará por essa notícia, então deixe-me aceitar a realidade de sua mão e a realidade de sua voz, e as palavras que virão me parabenizando. Depois de fazer isso, deixe-me saber que isso é verdade, e deixe-me ter fé nessa realidade invisível. Se eu fizer isso, nenhum poder no mundo poderá impedi-lo, eles não poderão impedi-lo. Se o homem soubesse disso, ele seria livre,
realmente livre. Mas hoje ele não conhece a fonte da causa de todas as coisas que acontecem neste mundo. Ele não conhece a causalidade, não conhece a causa dos fenômenos, e acha que o presidente está fazendo isso, ou o exército está fazendo isso, ou o Pentágono ou algo de fora, seu concorrente está fazendo isso. Nada está fazendo nada além do que está acontecendo dentro dele, em sua própria e maravilhosa imaginação humana. Na profunda depressão de 1929, só ouvimos falar das centenas de milhares de pessoas que perderam tudo no mercado de ações. Naquela época, você investia 10%, e mesmo assim, não era suficiente, pois eles manipulavam o mercado. Portanto, se você fosse eliminado e dissesse que perdeu $500 mil só no papel, você não tinha nada. Mas houve outros que fizeram fortuna. Portanto, lemos apenas sobre aqueles que perderam, mas não lemos sobre as dezenas de milhares de homens que se tornaram multimilionários. Li no jornal desta manhã que a RCA caiu de um patamar fantástico, para $11 e não encontrou compradores, e o rapaz no pregão, por brincadeira, deu um lance de $1 por um bloco de ações a $1, e conseguiu. Não houve compradores, e ele conseguiu a ação a $1. Não sei se ele conseguiu levantar alguns dólares para comprá-las. Mas as ações continuaram caindo e eles acharam que, a $11, não poderiam cair mais. Então, ele fez uma oferta de compra de $1 por ação, e ela caiu para ele porque não havia compradores. Se ele a mantivesse, e ela foi dividida várias vezes, quanto valeria hoje para aquele garotinho mensageiro? Mas ele era apenas um desse tipo. Havia aqueles que tinham dinheiro, e se aproveitaram de tudo isso e simplesmente compraram. O mercado caiu e todas as ações perderam 70% de seu valor. Portanto, havia aqueles que podiam comprar. Mas não vou entrar nesse lado da questão. Estou apenas dizendo que, se você se lembrar de Deus, e Deus não está do lado de fora, Deus está do lado de dentro, e Ele é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Ele traz tudo à existência por meio do movimento. Portanto, ele se move de um estado para outro. Ele permanece fiel ao estado em que se encontra, e então, o que quer que esteja lá deve se projetar na tela do espaço, e dar testemunho de seu poder criativo. Portanto, todas as coisas invisíveis dele são claramente vistas, desde a criação do mundo por meio das coisas que aparecem. Assim, elas aparecem e você sabe exatamente que movimento ele fez. Quando isso aparece, esse é o movimento que ele fez, ou não poderia aparecer. Se a depressão aparecer, esse é o movimento que ele fez. Se os jornais começarem a sugerir que as coisas vão piorar, e você aceitar, então você agirá, induzido por um jornal, uma revista ou algum suposto especialista, e então acontecerá. Acontece porque você se moveu com base em alguma sugestão do que você pensou ser uma autoridade. E não é nada disso, está tudo dentro de você. Se você ignorar as sugestões e não aceitá-las de forma alguma, e continuar se movendo para onde quer estar, bem, você se moverá, e se permanecer nela, ela se exteriorizará em seu mundo. Agora, você verá que essa é uma noite prática, mas não pode separá-la de uma noite muito espiritual, porque você encontrou Deus. O que é mais importante do que encontrar Deus? E Deus é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Chegará o dia em que você o encontrará de uma maneira ainda mais maravilhosa, por meio da série sobre a qual falei noite após noite, que retomaremos, porque isso é muito mais importante para mim. Mas, mesmo assim, devemos saber quem somos enquanto estamos aqui, que não somos vítimas das circunstâncias, não somos vítimas de pessoas de fora, somos Deus. E não há outro Criador a não ser Deus, não há outro Salvador a não ser Deus, e Deus é um, não é outro, e Ele é você. Agora vamos entrar no silêncio.